Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em mais Conexão Prosperar sem errar. São exatamente 4 horas e 50 minutos. 4 horas e 50 minutos. Dia 6 de março de 2026. Está entrando no ar o Conexão Prosperar sem errar. Propósito DVN, disciplina, vitória e nova mentalidade. Serão 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. No método da segunda fase do Está Escrito. Enfim, o que quer dizer isso, Telvis? Meu nome é Telvis Cunha, para quem não me conhece. E o que quer dizer essa segunda fase do Está Escrito? Nós começamos desde o 1º de janeiro o Está Escrito. Nós tivemos a primeira fase de autodisciplina. Porque foi uma bomba na mente humana. Foi uma bomba dentro da sua mente, da minha mente, em termos de disciplinar. Falávamos sobre horários, falávamos sobre entrega e, acima de tudo, falávamos como prosperar. Qual é o verdadeiro sentido da prosperidade? Muitos acham que a prosperidade é pelo dinheiro, mas nem sempre é isso, e nunca será. A prosperidade é consequência da minha entrega e da sua entrega ao Criador. Por isso que estamos nesse propósito DVN de disciplina, vitória e nova mentalidade. Nesses próximos dias agora, estaremos na segunda fase do Está Escrito, aonde pegamos a literatura bíblica, trazemos para o nosso ambiente de raciocínio para que possamos extrair o máximo de informação e pôr em prática na nossa vida mental, vida emocional, vida espiritual. É assim que vai funcionar a verdadeira prosperidade, quando vocês têm a base. Se você tiver a base dentro de você, você é fonte. E se você é fonte, você pode transformar a sua vida e vida de outras pessoas. Permitindo Deus governar a sua vida, você pode governar também tudo aquilo que Ele colocar em tuas mãos. Sua família, sua saúde, seus familiares, seu trabalho, seu emprego, tudo. Porque você coloca como base de tudo e fonte Deus para governar a sua vida. Tá certo? E hoje nós iremos ler algo sobre autoridade. É aí aonde que entra um código novo. Nós lemos, nós vimos no texto bíblico semana passada, retrasada e passada, sobre a tentação de Jesus. E refletimos também nesses últimos 2, 3 dias aí a mesma coisa. Por quê? Para mostrar a fonte, como iniciar esta autoridade, como iniciar esse destravamento mental, como poder alcançar essa fonte. Essa fonte está dentro de mim, essa fonte está dentro de você, só que a maioria das vezes nós não conseguimos usar. E por que às vezes nós não conseguimos usar? Por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho. Desculpa, pessoal. Perdão. Levantar de madrugada, né? Não é para qualquer um. Então, a gente usamos essa fonte por causa do nosso cotidiano. Então, se você tiver a oportunidade de ter a sua Bíblia, agora, nesse exato momento, se você quiser abrir a sua Bíblia, se você quiser buscar para dentro de você uma nova mentalidade, uma nova forma de agir, um destravamento mental, uma forma de poder entender, compreender qual é o propósito. É isso, essa é a palavra certa.
Qual é o propósito que eu ou você tem que fazer aqui na Terra? Você acha que o seu propósito é somente ganhar dinheiro? O que você acha? Você acha que o seu propósito é somente ficar rico? Você acha que o seu propósito é somente ajudar as pessoas? O que você acha? Você acha que o seu propósito é ser uma pessoa idealista, que faz movimentos, ideias, enfim, movimentos, você causa, né? Movimentos. Qual é e o que você pensa desse seu propósito? Qual é a significativa fundamentalizada neste propósito de disciplina, vitória e nova mentalidade? Tudo tem um contexto em nossa vida. Olha, eu me lembro de algo. Quando estávamos sem rumo, sem direção, em uma época, e tipo assim, na época quando eu era solteiro, né? Na época que eu não conhecia Jesus, quando eu não tinha esse compromisso com a palavra de Deus, nem pensava em fazer live, nem pensava em ajudar as pessoas da maneira que eu ajudo hoje. Eu vivia o meu jeito. Tipo, eu achava que o meu jeito era aquele, não podia faltar. E aquilo ali, eu acreditava em Deus. Porém, eu não tinha compromisso e nem tampouco, além do compromisso, eu tinha como se diz? Eu não tinha temor com as coisas de Deus. Eu não tinha respeito para as coisas de Deus. A ponto de eu não gostava de cristão. Eu acreditava em Deus, mas não gostava de cristão. Que louco isso, hein? Olha que cabeça minha, jovem. A educação que a mamãe nos deu, foi assim. O que é seu, o que é dos outros é dos outros, certo? Mas eu não tinha esse respeito religioso. Eu entrava na missa, comia hóstia. Quando o padre dava a hóstia, eu não tinha respeito, não acreditava em pecado. Eu entrava na doida. Eu passava em frente de uma igreja evangélica, próxima de casa, coitado, acho que era seu Joaquim, o nome do pastor. Se eu não passasse lá, de boa. Mas, quando eu passava, a vidraça estava quebrada. Era normal. Então, ou seja, eu não tinha respeito com isso. Eu era pessoa que acreditava em Deus, mas era neutra. Eu achava que igreja, religião, era coisa de louco. Deus, eu tinha coisa comigo. Deus tem em todo lugar. Se eu estiver debaixo de uma árvore e falando com ele, ele vai me ouvir. Se eu estiver no meu quarto, então eu tinha isso comigo. Tudo bem, realmente. Você pode estar debaixo de uma árvore, em qualquer lugar. Ele vai ali estar te ouvindo, sim. Só que nós temos que entender o seguinte. Como que eu posso falar com Deus sendo que eu não conheço? Já começa a pegar esse código. Como que eu posso falar com o Criador, com o Arquiteto, com o Senhor dos Senhores, sendo que eu não conheço? Eu tenho medo, mas eu não conheço. Eu ouvi falar, mas eu não conheço.
E o que é conhecer a Deus? Pensa comigo. Você é solteiro, quando você é solteiro ou você é solteira e você simpatiza com aquele rapaz ou com aquela moça, você vai procurar conhecê-la ou conhecê-lo. Nome, idade, o que ela faz, qual é a família dela, onde ela mora, o que ela gosta. Então ali você dedica aquele momento seu para conhecer aquela pessoa. Você está como se fosse ali você está entrando num campo minado, campo minado, e conhecer o território inimigo. Você está querendo conhecer o território inimigo que você vai pisar. Por quê? Porque você não conhece a pessoa. Você simpatizou com ela. Você não teve nem coragem de falar com ela que você simpatizou. Você está querendo conhecer ela primeiro para depois chegar. Você está querendo arquitetar tudo. Saber o que ela não gosta, o que ela gosta. Saber tudo para quando você chegar e direcionar a sua palavra com aquela pessoa, você não errar. Para dar tudo certo. Essa é a maneira, humanamente falando, de conhecer as pessoas. E é a maneira correta, a maneira certa. Porque hoje em dia está difícil. Você conhece uma pessoa hoje e amanhã ela fica transtornada e ela muda com você. Você vê tantos casos em noticiários de feminicídio, de assassinatos, porque a mulher se encantou com o brilho, com o encanto do rapaz, se envolve, se entrega e acontece uma tentativa de homicídio, um feminicídio, ou enfim, ou vice-versa. Porque a pessoa, humanamente falando, está conhecendo outro ser humano. Quando você busca humanamente o conhecimento humano, você olha com seus olhos, sua cabeça pensa, mas quem responde é o coração. É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo, meu querido e minha querida. Por quê? Os seus olhos vai ver, ela é bela, ela é bonita, ela tem curvas, ela é malhada, ela é isso, ela é gorda, ela é magra, ela é alta, ela é baixa. Ela combina com você. Mas você fisicamente está olhando isso. Que já aconteceu comigo isso. Mas você não consegue identificar quais são as intenções desta pessoa. Ah, Deus, mas aí vai ser difícil. Realmente, aí vai ser difícil para o ser humano, mas para Deus não. O que eu quero dizer com isso? Conforme eu falei, você vai lá e olha a pessoa, investiga a vida da pessoa, mas você esquece de um principal, onde você pode usar a sua autoridade espiritual para saber se aquela pessoa ela vai ser a pessoa que vai assumir contigo uma aliança até o fim da vida. E como? A oração, a entrega. E até agora eu falei de você conhecer um ser humano. Agora eu vou passar para a outra parte de Deus. Oi, Hasmitags. Buenos dias. Hello, good morning. Seja bem-vindo. Então, quando você conhece a pessoa fisicamente, você olha os músculos do rapaz, a barriga trincada, nó, o carro que ele tem,
a casa onde ele mora, a menina, as roupas que ela... Então, ou seja, você está olhando fisicamente para a pessoa que você quer que ela esteja do seu lado. Essa é um conhecimento humano. Ela é boa de cozinha, ela é boa de fazer as coisas, né? Ela é boa no que faz. Mas você não ora para saber se aquela pessoa é sua futura esposa, seu futuro marido, noiva, namorada, não sei. Você não coloca Deus. E agora vem o conhecimento de Deus. Como eu posso conhecer um ser invisível? Como que eu posso entender um ser totalmente invisível? Onde está o amor, a manifestação do poder dele, e como fazer e como chegar? É aí que entra a oração. Você conheceu a pessoa pela sua aparência, porque ela faz e tudo mais. E Deus não tem aparência. Não tem sentido figurado deles. A gente sabe que é uma luz, que é uma força. Como conhecer a Deus? Através da palavra. Através da palavra você conhece a Deus. Mas é tão difícil ler a Bíblia até você. Dá sono, cansaço. Engraçado, né? Para você pegar a palavra de Deus e tirar ali meia hora para você ler, te dá um sono, né? Um cansaço mental. Mas você consegue ficar 2 horas, 1 hora na telinha do celular. Então você vê que quando se trata em conhecimento fisiológico, humano, o seu corpo fica até a noite inteira. Mas quando se trata de conhecimento espiritual, a região celeste, a autoridade celestial, o seu corpo já sente sono. Por quê? O seu corpo, sua alma, já está acostumada com o mundo, com o que vivemos, com a matéria. Então ela limita, ela não quer conhecer nada que é de Deus, nada que é espiritual. Isso é normal para o ser humano. Deixa de ser normal quando a pessoa se torna uma pessoa carnal, mas espiritual. Aí ela passa a conhecer a Deus. Ela passa a conhecer que Deus não tem defeito, tá? Mas passa a conhecer a qualidade de fé que Deus gostaria que a gente tenha. Deus, ele não se agrada do que você faz. Deus, ele se agrada do que você é. Ele não fala, faça sinceridade, faça honestidade, não. Seja sincero, seja fiel, seja honesto. Então, você tem que ser. E eu tenho que ser. É fácil, Thelvis? Não é fácil você ser uma pessoa de Deus. Principalmente com a tecnologia avançada, essa tecnologia muito louca, desordenada, do jeito que está. Inteligência artificial, fofoca, telinha e várias plataformas, entretenimento. Eita, isso aí põe sua cabeça confusa. A minha também. Então, quando a gente procura conhecer a Deus, humanamente falando, a gente está dando murro e ponta de faca. Mas espiritualmente estamos disciplinando a nossa alma, procurando disciplinar a nossa alma para que ela venha ter uma nova mentalidade para a gente alcançar a vitória. Por quê? A alma está acostumada a vivenciar momentos emotivos
momentos escolhidos humanamente falando. Ela não está acostumada de vivenciar o sobrenatural. Ela acha o cúmulo do absurdo. A alma, ela acha o cúmulo. O que é? Até às vezes você está falando de alma. O que é alma? Você tem uma alma, eu tenho uma alma. Corpo, alma e espírito. Corpo, matéria, alma e espírito. O espírito é o conhecimento que vem de Deus. A alma é o que sentimos. Então, sentimento versus razão. O que sentimos versus o que pensamos. Se sentimos, tomamos decisões pelo sentimento, pagamos um alto preço. Mas se pensamos, raciocinamos, tomamos atitudes, receberemos a nossa recompensa. Então quero que você entenda isso. Nós vamos no texto sagrado aqui, para você ver o que é uma autoridade espiritualmente. Porque essa autoridade aqui, que está aqui escrita, é a autoridade que está em Jesus. Na oportunidade quando ele estava encarnado, quando ele estava em carne e osso. É a autoridade que estava nele. E está hoje em todos aqueles que procuram fazer a vontade do Pai. Todos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus pode ter essa autoridade aqui. Não é para todos. É somente para aqueles. Então eu quero ver que depois eu vou usar. Não é assim que funciona não, meu querido. Minha querida. É um processo. É um processo longo. Demorado. É um investimento. É um investimento espiritual que você faz para você. É a médio e longo prazo. Deus fez o melhor, fez investimentos na raça humana. Ele fez o primeiro investimento, foi Adão. Ele colocou ele no jardim para ele administrar tudo, a criação dele. Só que Adão não deu conta. Adão desobedeceu uma ordem de Deus. E de lá para cá, ele foi fazendo a sua gestão. Aí quando ele fez, não vamos tentar isso aqui, e tentou com Jesus. Aí ele viu que foi o melhor investimento. Aí ele não colocou, ele não deixou o homem administrar só um jardim, não. Ele deixou o homem para administrar o mundo, que foi o Senhor Jesus. Enquanto Adão vivia no jardim cheio de frutas, os animais, ou seja, havia harmonia, havia no contexto tudo certinho, tudo alinhado, todo quadrado no seu quadrado, sabe? De boa. Mas ele desobedeceu uma ordem. Mas já colocando o Senhor Jesus, foi num jardim que o Senhor Jesus fez a entrega dele. Não foi a entrega da autoridade, não é a desobediência, a entrega da vida dele, por mim e por você. E nós vemos pelo relatos bíblicos, pela história, que não foi somente o jardim. Várias vezes o Senhor Jesus, ele se retirava do meio da multidão, dos discípulos principalmente, para ter um momento dele íntimo com Deus. E mesmo ele sendo Deus. Para nos mostrar que temos que orar sempre. Que temos que colocar Deus sempre à nossa frente. E Jesus falou que não ia ser fácil. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Não desanime. Eu venci o mundo. Então ele colocou assim, olha, se você me seguir, se você se dispor de sua vida em me seguir, beleza, tudo certo. Você vai ter aflição, porque você está pegando a sua alma
e batendo na sua alma todo dia, quando você age no espírito, na inteligência espiritual, na maturidade. A sua alma fala que não quer, não quer, não quer, e o seu espírito quer, eu quero, eu quero. Até a sua alma acostumar. Então é um processo. Mas eu venci. Então, ou seja, teve um momento que a minha carne estava ali, eu não queria morrer, eu tinha que passar por aquilo tudo, tal ponto no jardim lá, eu quase que eu errei, eu falei, Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, se a tua. Foi um momento, porque a carne estava querendo falar mais alto, mas ele foi lá e bateu de novo na cabeça da serpente, falou assim, não, mas que seja feita a vontade do Senhor, não a minha. Então a gente consegue vencer as nossas emoções. Basta a gente querer. Basta a gente ceder. Ceder. Sabe? Descer do pedestral, tirar o sapato, pôr o pé no chão, esquecer o que somos, o que fazemos e reconhecer que não somos ninguém, que precisamos sim de ajuda. Aí o Espírito Santo vem, começa a te dar a direção e você começa a ser coordenado pelo Espírito Santo e você permite que Deus governe a sua vida. Mas vamos lá no texto. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo... Por que toda leitura, eu vou falar aqui, por que toda leitura que mostra Jesus entrava no sábado? Jesus entrou em Cafarnaum no sábado, Jesus entrou em Jerusalém no sábado. Porque o povo já tinha acostumado com aquela lei mosaica. O sábado era santificado, não fazia nada. Você podia ficar de domingo a sexta-feira fazer tudo, mas sábado era o dia santo. Não podia fazer nada. Você lembra quando você era jovem? Chegava até a época da quaresma, não penteava nem cabelo, nem varria a casa. Não podia xingar. Aí quando finalizava a quaresma, meu Deus, olha o engano. Vamos roubar galinha à noite, que é a noite para roubar as galinhas, que é do Judas, né? Era a sexta-feira da paixão, da sexta-feira da paixão pro sábado, para roubar galinha. Olha só, quem que inventou isso? Tudo emoção. Aí Jesus mostra aqui. É muito... Aí Jesus... Desculpe, pessoal. Eu tô rindo ironicamente não, tá? Eu tô rindo assim. Não é certo roubar. Ah, mas é um divertimento, é uma tradição. Tudo bem, é uma tradição humana. Eu já brinquei. Quantas vezes eu roubava galinha de madrugada, né? Por causa disso aí. Ah, porque amanhã é sábado, vamos tirar aleluia. Vamos tirar aleluia de fulano. O que tem a ver uma coisa com outra, né? Mas, tá bom. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como escribas. Tá vendo? O que é o escriba e o que é uma autoridade? O escriba é aquilo que faz o que está escrito. É o que lê, eu vou fazer isso aqui porque eu acabei de ler. Eu vou fazer isso aqui porque eu aprendi de fulano. Eu vou fazer aquilo lá porque eu aprendi de ciclano. Mas a pessoa não está dentro dela. Eu tenho que ser essa autoridade. Tudo bem, você não tem que fazer. Por que eu vou obedecer fulano? Eu tenho que ser eu. Não é assim. Tem um processo. Se você está nesse posicionamento de ouvir para fazer, continue. Mas procure mudar seu pensamento, disciplinar para que chegue um dia você não precisar mais ficar escorado nos outros. Você pode ficar escorado na palavra de Deus. Ou seja, aqui fala que Jesus tem que ser assim, então eu vou ser assim, porque está escrito na palavra de Deus. Eu quero ser para Deus, eu não quero fazer para Deus. Mas quando você quer fazer, você pega o que está escrito, não sabe o fundamento disso e vai lá e faz. Estava na sinagoga, e aí vamos resumindo. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, a qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha esse detalhe.
Olha esse detalhe. Jesus nunca tinha ido lá em Cafarnaum ainda. Depois que começou o ministério, não. Mas o porquê que precisou dele ir no sábado? Primeiro, o pessoal guardava o sábado. Eles poderiam fazer algo no templo. Eles tiravam o sábado para ficar o dia inteiro praticamente no templo. Fazer seus sacrifícios de incenso, suas ofertas, tudo no sábado. Então santificava. Então, quando teve a lei mosaica, que o próprio Deus falou para Moisés que o sábado era para ser santificado, mas não era ser santificado dessa maneira. Mas a maneira que Moisés interpretou e entendeu é que a pessoa tinha que se guardar. Mas uma hora e outra tinha que ser mesmo. Porque o povo era muito corrupto. O povo muito era mau. Mas ali tinha que despertar a fé daquele povo. Olha, não adianta a gente vir cá no sábado, se santificar, guardar, sacrificar, fazer a oferta, sendo que amanhã ou depois eu estou xingando meu irmão. Eles não tinham esse entendimento. Nunca passou isso na cabeça deles. De Moisés até Jesus. Eles passavam na cabeça deles o que? Olha, eu tenho que sacrificar algo, eu tenho que ofertar algo para que Deus possa me perdoar. Existe, tem na Bíblia que fala sobre as ofertas de pecado, né? Que a pessoa pecava, ela fazia uma oferta para que Deus perdoasse os pecados. Então, ou seja, era comum, porque não existia espírito. Aliás, tinha o Espírito de Deus, mas não existia esse entendimento do Espírito Santo, que não é do fazer que seremos ouvidos por Deus, e sim do que somos para Ele que seremos ouvidos. Então estava essa bandeira aqui. Ele chegou no sábado, um dia que não podia, né? Aliás, um dia santo, aproveitou o gancho, né? Falou assim, tá todo mundo no templo hoje, né? Cafarnaum, então tá todos os líderes lá. Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que aproveitar esse dia. Então, vários textos bíblicos mostram a qual Jesus entra na sinagoga no dia de sábado. Porque ele aproveitava aquele momento para jogar a palavra dele, que é uma espada de fogo, para destravar a mente do povo. Mas o povo, pela sua ignorância, não conseguia destravar a mente. A mente era muito fechada naquele costume, naquela tradição. Então eu falo para você, meu amigo e minha amiga, tradição, costume, não tem nada a ver com fé. Não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Théo, então quer dizer que eu guardo o sábado. Eu sou uma religião, não lembro qual que é, adventista, não sei. Adventista, sétimo dia. Eu não sei. Eu guardo, depois das 6 eu não faço mais nada. Escuta o que eu estou te falando. Não estou criticando a sua igreja. É a mesma coisa também. Eu não como carne vermelha no período da quaresma. Enfim, são costumes religiosos. Jesus, ele veio nesse momento para quebrar esse costume. Não sou eu que estou falando, pessoal. Não fui eu que escrevi isso aqui, não. Ele entrou no dia de sábado. Porque ele aproveitou a oportunidade que todo mundo estava ali para pregar o evangelho, para dar uma instrução. Porém, na ocasião, tinha esse homem carregado. Oyard Prince. Bom dia com alegria, seja bem-vindo. Ou boa tarde, né? Indonésia. Boa tarde com alegria. Ou boa noite. Então ele entrou ali e tinha esse homem. Imagina a cena, viu? Jesus dentro do templo, abrindo a mente do povo, aí aparece um. Pera aí. O que você está fazendo aqui? Quem é você? Já veio atormentar a gente antes do tempo, Jesus? Não estou falando que a pessoa está, eu sou o diabo. Não, pessoa normal. Quantas
pessoas estão em determinada igreja, religião, que não são daquela igreja ou religião, e fica lá só assim, ó, observando o que o padre está falando, o que o pastor está falando, o manuseio da oferta, do dízimo, das coisas que estão acontecendo. Para acontecer lá fora. Rapaz, a igreja é isso, o cara fez isso, e diz que é pastor, hein? E diz que é padre, hein? E diz que é padre, diz que é coroinha. Está indo lá possesso para observar e falar mal daquilo que a determinada religião está fazendo. Eu não estou criticando nenhuma religião, pessoal. Eu estou falando fatos que acontecem. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu. Eu estava numa reunião evangélica, numa igreja, né, evangélica, e, sem brincadeira, entrou uma pessoa lá e lascou um beijo no pastor. E não pegou na boca, foi no rosto, abraçou ele, e era homem. Você que sabe o que eu estou dizendo. E o que o pastor fez? Empurrou ele no chão? Brigou com ele? O pastor só falou assim, vem cá, irmão. Não vai embora. Não, vou embora. Não, vem cá chorar por você. Ficou a mula. Por que ele foi embora, hein? Ele foi lá desafiar um homem de Deus. Não sei. O homem de Deus não, mas foi desafiar o líder daquela igreja, naquele momento. Ele chamou, não deixou ele embora, porque ele queria orar. E poderia acontecer o que vai acontecer aqui. A pessoa se manifestou. Aqui, quando a pessoa fala mal lá fora, é uma coisa. Mas quando ela está dentro da própria igreja, de uma instituição religiosa, observa e começa a bater de frente com o pregador, com o padre, com o pastor, com o diácono, com o ancião, aí tem coisa errada, meu querido. Aí a pessoa está possessa. E olha aqui, vou falar novamente. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, né? A qual exclamou, ou seja, não estava espírito limpo, não. Tinha um homem lá, observador, carregado. Sabe aquela pessoa sobrecarregada? Tá aguentando mais, quer se matar. Falou, não, vou topar tudo que vier aqui. Deixa eu bater frente com esse cara, deixa eu ver o que esse cara vai falar. Foi assim que ele pensou, falar com Deus, com Jesus desse jeito. Dizendo, o que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos antes do tempo? Bem sei que és o Santo de Deus. Até aquele momento, imagino aquele povo, falava assim, pô, o cara tá falando e tarará. O que esse Jesus vai fazer agora? Aí Jesus falou assim, ó. E repreendendo Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Agora nós vamos entender o porquê. Então, olha para você ter ideia. Ele poderia falar mal de Jesus lá fora. Fora da sinagoga. Com as pessoas. Mas ele preferiu bater de frente com ele ali dentro. Olha, pensa comigo. É o inimigo entrando na sua casa e bater frente com você. Eu vou te roubar. E você tá armado até os dentes. E ele falou que vai te roubar sua família. Você tá protegendo sua família. Você tá armado até os dentes. Ele falou assim, rapaz, se você tocar em mim, eu meto bala. Entende? É como se fosse assim, um ladrão entrar na sua casa desse jeito. Foi assim que ele desafiou Jesus. Entrou dentro da sinagoga onde ia pregar a palavra de Deus. Mas por que ele entrou? Prova ali que o quê? Que antes de você, meu irmão ou minha irmã, chegar na igreja que você frequenta, não sei, o inimigo está lá, só te observando.
O acusador está lá só para te acusar. Para você desanimar, para você desistir, para você aumentar os seus complexos, falar, para mim não tem jeito. Mas aí, se você for uma pessoa que está começando agora, não está entendendo? Entenda. Se você não teve apoio em lugar nenhum, você teve um ponto de apoio agora, e nesse ponto de apoio está te ensinando a crescer espiritualmente, apoie-se na palavra de Deus. Então, quando você tem um apoio, que antes você não sabia disso, né? Ah, quando chegava na igreja, não, mas lá tem Jesus, porque lá tem Deus, porque eu vou na igreja. Rapaz, tô falando aqui. Jesus estava dentro da sinagoga, dentro de uma igreja. O diabo foi lá, bater boca com ele. Usou um homem. Até aquele momento ali, vocês estão imaginando que a pessoa está normal, tranquilo, né? Aí ele falou esse tanto de coisa para ele. Jesus falou que, ó, e repreendendo Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Agora vem a resposta. Então, o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Telvis. Meu Deus. Tá pensando a mesma coisa que eu tô pensando? Ou não? Quer dizer que quando eu vejo em canais evangelísticos algumas imagens de um pastor, bispo, padre, alguém entrevistando a pessoa e a pessoa supostamente está endemoniada, é porque tem um espírito imundo. É verdade? E aí? E agora? E agora, José? Ah, mas eu não acredito, não. Eu não ponho a minha mão no fogo. Por ninguém. Eu não vou lá perguntar e tocar. Se é mal mesmo? Eu não sou louco. Sei lá se é. Não faço. Pra que eu vou fazer isso? Duvidar? Eu tô dentro da igreja. E chego lá, acontece isso. Aí eu vou, não, quero saber se é mal mesmo. Você não tá pagando, né? Você não tá pagando. Eu? Eu? O problema é dele e Deus. Se tá pagando, recebeu o problema é dele. Eu quero minha vida. Eu quero minha vida limpa, salva. Aí fala aqui, né? Então o espírito imundo, convulsionando, clamando com grande voz, saiu dele. Ou seja, convulsionando, a pessoa se enrolou, babou, desmaiou, vomitou, saindo dele. E todos se admiraram, e a ponto de perguntar entre si, dizendo, o que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Pegou a cereja do bolo aí? Destravou a mente? Entendeu? Qual é a cereja do bolo? Autoridade. E fala, logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. É muito forte. Então, qual tem sido a prospecção da sua vida? Qual tem sido a autoridade que Deus te deu? Não, minha autoridade é falar para o meu empregador, ele vai para voltar, ele volta, mandar na minha esposa, mandar no meu filho, mandar na minha empresa, mandar no João. Não, estou falando da autoridade. Autoridade acima da sua. A autoridade espiritual.
Você é mandão. Você é mandona, é diferente. Existe diferença na pessoa mandona e uma pessoa que tem autoridade. Não, mas o deputado tem autoridade, o senador tem autoridade, o governo. Esse aí é posicionamento. Isso é poder político. Eu estou falando autoridade. A qual está dentro de você a ponto de você olhar uma situação e pensar e imaginar. Já deu certo. Não vai dar erro para mim. Eu estou te falando a autoridade a qual Jesus nos deu através do Espírito Santo. Você já imaginou isso? Como que eu posso mudar a chave, virar a chave na minha cabeça, mudar minha mentalidade? Como eu posso ser disciplinado, me disciplinar? Como eu posso ter uma nova mentalidade? Como eu posso ter vitória, sendo que eu não tenho essa autoridade espiritual dentro de mim? Eu não consigo vencer o meu emocional. Às vezes você, meu querido e minha querida, é uma pessoa que tem inveja do outro. Você tem uma vida boa e mesmo assim você olha o seu colega, o seu amigo, o seu vizinho comprando algo novo. Nossa, poderia ter aquilo. Olha que autoridade é essa. Invejosa? Você tem olho grande nas coisas dos outros. A pessoa está fazendo algo, não vou fazer também. A pessoa não vou fazer também. Autoridade maligna é essa? É esse. Esse é o código de hoje. Com qual autoridade você tem regido a sua vida? Que você tem levado a sua empresa? Com qual autoridade você tem levado o seu casamento, a sua família? Com qual autoridade você tem vivido? Qual é essa autoridade? É uma autoridade carnal? Buscando em livros? Em cursos? Uma autoridade educacional? Buscando em faculdades e escolas? Você tem que pensar muito bem nisso aí. Com qual autoridade eu tenho para lidar com determinada situação? A minha? Carnal? Ou a que vem de Deus, que age no Espírito, que age na minha mente? Qual autoridade você tem para governar a sua vida? Qual autoridade você tem para governar a sua família? Qual autoridade você tem para governar o seu trabalho, seus empregados, seus parceiros, seus colaboradores? Qual autoridade você tem em chegar em seu patrão e exigir coisa dele? Qual autoridade você tem de chegar no seu marido e falar? Ninguém está fora disso, desse contexto, pessoal. Até eu me incluo disso aí. Ninguém foge disso aí. Até eu. Até eu estou incluso nisso aí. Entenda como chegar e onde chegar e o que fazer. Não é fácil não, tá? Foi uma pancada na sua cara aqui agora, hein? Não. Você até tá com raiva de mim, quer sair da live. Não quer nem assistir essa live mais. Não quer nem nunca mais aparecer aqui. Mas dói. Dói. Falar a verdade. Dói. E receber ela, como dói. Mexe na ferida. Por isso que essa segunda fase do está escrito está vindo com mais precisão para nos disciplinar, para que a gente venha virar a chave, explodir nossa mente, ter uma nova mentalidade e alcançar a vitória. Entenda, isso aqui não foi eu que fiz não, pessoal. Não fui eu que escrevi a Bíblia não.
Então você podia falar coisas mais aleluia, paz e amor, mais tranquila. Eu não posso, porque se eu busquei coisas para nos educar espiritualmente, tem que pagar o preço. E olha só, quer ver? Deixa eu verificar aqui, ó. Amanhã nós iremos falar quais são as consequências dessa autoridade, hein? O que essa autoridade faz? Se você está sentindo raiva de mim, é porque esse espírito maligno estava dentro de você. Desculpa falar isso. Você não quer nem vir aqui mais. É porque esse espírito maligno estava dentro de você. Quem vive na mentira, quem vive no mundo ilusório, corrupto, escuro, quando existe alguém, aparece alguém que fale algo claro, iluminado, essas pessoas não gostam dele. Porque está falando a verdade. Não está falando nada para iludir. Nada de mentira. Está falando uma coisa concreta que existe. E o que é verdade, Telvis? Verdade é falar algo concreto que existe. Que tem exemplos. Que pode mudar a história. Para melhor. Transformar a vida. Mentira não. Se leva no oba-oba. Existe uma sensação de bem-estar. Amanhã nós iremos falar aqui foi a autoridade de expulsar o mal, ou seja, expulsar uma mente atrasada, expulsar a inveja, expulsar o olho grande, expulsar o maus pensamentos, a vontade de se matar, o complexo. Amanhã iremos falar sobre a autoridade. O que a autoridade também faz? A autoridade não é somente quem tem a caneta, não, pessoal. A autoridade maior é de Deus, é espiritual. Porque se ele não me conduzisse aqui, eu não faria essas lives. Eu não levantarei de madrugada. E se eu levanto de madrugada, e se eu tenho disposição para fazer, porque o Deus tem me dado essa autoridade para jogar para vocês. E mesmo eu levando aqui na cabeça, viu? Que a ciência está cobrando muita coisa aqui. Estou aprendendo. Estou me disciplinando. Então, qual tem sido a sua autoridade? Exerce a autoridade de Deus na sua vida. Permita que Deus governe a sua vida e os seus caminhos. Tá bom, pessoal? Vamos orar e agradecer a Deus. Respira fundo. E peça a Deus perdão por tudo aquilo que um dia você tinha em suas mãos e você perdeu por não saber usar a autoridade. Você perdeu algo extraordinário que estava em suas mãos devido à sua imaturidade. Você perdeu. Você deixou, desistiu daquilo que Deus colocou na sua vida. O propósito a qual que Ele deu para você, você abandonou. Você deixou. E isso originalizou na sua vida muitos problemas. Tem trazido para você muitos problemas. E às vezes você não consegue. Às vezes você não consegue sair desses problemas devido à falta de autoridade, devido à falta de bom senso. Você não consegue sair desse marasmo que você se encontra
devido à sua desobediência, à falta de maturidade. Mas não está perdido. Nem tudo está perdido para você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Peça perdão agora. E aproveita esses minutos finais dessa live de hoje e peça perdão. Se perdoa primeiro. Você vai pedir perdão a Deus pelos seus erros, pela sua falta de fé, mas também se perdoa porque você agiu errado. Peça a Deus nesse exato momento que além de perdoar você, você se perdoa. Libera o perdão, meu querido, minha querida. Respira fundo e peça perdão. Deus está aí com você. Deus está junto contigo. Peça perdão. Bem baixinho, não precisa gritar. Se você quiser chorar, fique à vontade. Se você quer dobrar o joelho, se você quer deitar, virar para o lado da parede, enfim. Mas peça perdão. Peça perdão. Às vezes você falou palavras erradas, achando que estava certa. Você duvidou, ou até tem duvidado da palavra de Deus. Peça perdão. Não é fácil pedir perdão mesmo, não é fácil. Mas dê oportunidade para você. Por mais que você fale da boca para fora agora. Mas fala assim: Deus, me perdoe pelos meus erros e meus pecados. Pronto. Você falou da boca para fora. Mas fala também assim: Deus, eu não te conheço. E eu quero aprender, eu quero te conhecer, me ajuda. Pronto. Pode ter certeza. Ele está te ouvindo agora, meu amigo e minha amiga. Ele só está esperando você tomar a atitude certa, usar essa autoridade para si próprio. Usar a autoridade para o seu próprio arrependimento. Quando você pede perdão, você está usando a autoridade sobre a sua alma, a sua vontade, falando: quem manda em minha vida é Deus, não sou eu. Se eu errei, se eu pequei, Ele vai me perdoar e vou te vencer. Vontade carnal. É como se fosse isso. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, consagra o nosso pensamento, consagra o nosso olhar, o nosso respirar, o nosso falar, o nosso agir, a nossa mente, as nossas palavras, a nossa voz. Consagra a nossa vida, nossa casa, nossa família. Consagra os nossos vizinhos, nossos entes queridos. Consagra, meu Pai, o nosso ambiente de trabalho. Deus, meu Pai, consagra os nossos inimigos também. Perdoa eles. Eu uso a minha autoridade para perdoar os meus inimigos. Perdoa os meus inimigos, quem querem o meu mal. E ajuda-os a encontrar o caminho para a eternidade. Eu te peço isso. Entrego as nossas vidas em tuas mãos, tendo a certeza da vitória em nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal. É isso. Esse é o código de hoje. Desperta.
Onde você tem usado a sua autoridade? Você tem pegado a sua autoridade e guardado? Ou tem usado ela somente para as coisas materiais? Use a autoridade a qual Deus dá a todo ser humano, que é a autoridade espiritual. Dê ordem aos seus pensamentos, dê ordem às suas palavras, para que sejam coisas boas, para que venha ter olhos de misericórdia para com o próximo. E veja que Deus está no seu governo, governando a sua vida, para que você venha governar a sua família e tudo aquilo que Ele tem te dado. Use a sua autoridade espiritual e deixe a Deus agir nos seus caminhos. Lembrando que amanhã estaremos novamente aqui às 4h50 novamente no Conexão Prosperar Sem Errar, no propósito DVN, 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Disciplina, vitória, nova mentalidade. A gente colocando, enfatizando nesse propósito aqui, que é o está escrito, trazendo a palavra de Deus. E amanhã nós iremos falar sobre uma autoridade, aonde você pode usar autoridade. Hoje, a autoridade foi usada em determinado momento, amanhã em outro momento, para você ver que quando você tem conexão direta com Deus, você pode usar autoridade e sua vida mudar. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Tchau, tchau e até amanhã.